Capítulo 1128 RPG. Os animais gigantes foram derrotados, e parte do bando se reencontrou, mas muitos mistérios ainda rondam a tripulação. O ambiente parecia murmurar segredos a cada instante. Tem muito mais aqui para ser um sonho. Que tipo de sonho você anda tendo? Nesse caso, Nami-san, vamos voar. Enquanto isso, no chão, Zoro relata o que havia acontecido com ele. Acordei do outro lado da cidade e ouvi um barulho. Luffy estava enfrentando um coelho gigante. O Sop recebe uma chamada de atenção de seu capitão, já que Luffy acredita que ele poderia ter derrotado aquele gato-leão. Mas ele responde dizendo que quando acordou já estava preso na boca do bicho e acabou ficando em pânico. Aqui vai o que eu acho. Essas nossas roupas lembram que os guerreiros de Elbaf usam, mas não tem como as roupas deles servirem na gente, já que é uma ilha de gigante. Nami então questiona se eles não podem ter virado gigante, mas o fato da árvore ser claramente falsa deixa intrigada. Acho que tem pessoas na cidade. Não vamos descobrir nada sem falar com elas. E esse lugar é muito grande, a gente nem sabe para que lado fica o mar. Luffy concorda com Zoro e diz para irem para a cidade. Sandy diz que o resto do pessoal não está por ali. O Sop pergunta como ele sabe disso. Então ele responde que seu radar não achou Robin. Um cachorro? Então todos concordam em perguntar por eles na cidade. Vamos pra aventura! Que empolgação toda é essa? Você entende que a gente não sabe nada desse lugar, né? A gente está num espaço aberto enorme, mas eu não sinto o vento. Que estranho. Não tenha medo, Nami-san. Eu tô aqui para te proteger. De repente, eles percebem que tem alguém vindo. É um dos habitantes da ilha montado num gafanhoto gigante. Eles começam a questioná-lo sobre suas dúvidas, mas o homem diz que está com pressa e que não pode conversar agora. No entanto, ele deixa o seguinte lembrete: essa terra pertence ao Deus Sol, e continua dizendo que ajuda a manter o castelo Sten, e que o mesmo é dominado por entidades como o Grande Esquete. Quando o homem começa a falar dos deuses da ilha, os piratas entendem o problemão que causaram. Luffy quase falou para o homem o que eles fizeram com o coitado do gato, mas o Sop tampou sua boca na hora. Por fim, o homem diz para eles não seguirem esse caminho, pois os guardiões ferozes protegem o templo do Deus Sol a partir daquele ponto, e que ninguém jamais voltou com vida. Nami rapidamente diz para ele retirar o que acabou de dizer, pois essas palavras soam como combustível para o espírito aventureiro de Luffy, que sai correndo no mesmo instante em busca de aventuras. O Sop então agradece ao homem, enquanto Nami se desculpa por tudo, e isso deixou meio confuso. Luffy não foi o único a ficar empolgado. Zoro também parece estar emocionado com a ideia de encontrar guardiões ferozes pela frente, mas isso acaba irritando Sandy, porque segundo ele, Zoro e Luffy acabam incentivando um ao outro. É somente depois de tudo isso, depois de toda essa conversa, que o homem do gafanhoto percebeu que o castelo que deveria cuidar estava completamente destruído. Luffy está muito empolgado com este misterioso lugar, mas Nami e o Sop pedem para seu capitão esperar. Afinal, o lugar é enorme. Não dá para ver nenhuma construção à frente. Qual o tamanho dessa estrada? Pera aí, olha aquele castelo. Não parece com o outro? Luffy vê alguém com roupas de Elbaf indo em sua direção. Ele pensa em desviar, porém, ele acaba batendo de cara em um espelho, que estava refletindo tudo. Inclusive, a pessoa vindo em sua direção era ele mesmo, seu próprio reflexo. O céu está rachando? Mas o que é isso? Os habitantes ficaram em pânico quando viram o céu daquele jeito e pensaram que estava tudo acabado. Os chapéus de palha atravessaram um espelho quebrado e encontraram um quarto gigante. Ao entrar no quarto, Zoro diz que eles não podem estar no navio do gigante. E o Sop concorda, dizendo que nenhum dos quartos do navio era daquele jeito. Sandy questiona se aquilo é uma gaiola de animal, já que tinha uma grade gigantesca cercando o quarto. De repente, um grito desesperado cortou o silêncio, chamando por socorro. Gente, tem alguém aí? Vocês que fizeram esse barulho? Socorro! Sem hesitar, o grupo seguiu em direção ao som, e ao chegar, se depararam com Chopper, visivelmente angustiado. Ele correu para Nami, e com os olhos cheios de lágrimas, a abraçou, com a força de quem busca refúgio. Já passou, Chopper, vai ficar tudo bem. A coleira era de aço, eu não conseguia tirar. Eu achava que ia morrer. Você me deve por esse abraço. Hã? Que frieza! Você também estava assustada. O Sop então questiona o porquê de ter roupas de tamanho normal ali, mesmo sendo o quarto de um gigante. Luffy encontra um bloco e diz que tem muitos por ali. Sandy diz que o país inteiro é feito desses blocos e que isso explica o cheiro horrível sentido por eles durante o incêndio. Esse cheiro era o plástico queimando. Como estava em um lugar alto, conseguiu uma visão mais panorâmica, mas ele diz que a vista não acaba nunca.
mas percebe que o espelho do lado de dentro do quarto é diferente. Deste ângulo, parece apenas um vidro normal. Eles conseguem ver o outro lado normalmente. Sandy, sempre à procura de uma oportunidade, não perdeu tempo. Com um sorriso travesso, ofereceu-se para limpar o quarto das mulheres do navio, como quem tenta transformar a descoberta em algo vantajoso para si. Mas antes que pudesse concluir sua oferta, foi interrompido de maneira brusca. Uma voadora certeira o acertou em cheio, fazendo-o cair, enquanto o eco de um grito de raiva se espalhava pelo ar. De jeito nenhum! Zoro se pergunta se isso é um tipo de passatempo doentio, e se o gigante gosta de ver pessoas e animais presos no mundo de Blorcos. Com tudo isso, o Usopp conclui que eles realmente estão em Elbaf, deixando Luffy ainda mais animado. Nami, por outro lado, não tem tanta certeza disso. Apenas afirma que tem um gigante por trás disso. Chopper então sugere que fujam antes que o gigante volte para o quarto, e pergunta onde está o resto do pessoal. O Usopp sugere que eles voltem para a cidade, para tentar falar com os habitantes novamente, pois seria melhor do que encarar um gigante. Ele pergunta a Luffy se ele está ouvindo, mas quando se vira, percebe que seu capitão está lutando contra uma cobra gigantesca. Ao mesmo tempo, mais animais gigantes começam a aparecer. 2 ratos cercam Nami, e um pássaro ataca Sandy. Eles então se questionam se esses são os guardiões ferozes do templo. Enquanto os chapéus de palha lutam, uma figura misteriosa surge do lado de fora do quarto. Aparentemente, é o tal Deus Sol, que tanto falam nesse país. Ele usa um sobretudo preto e uma máscara de crânio de algum animal, e também possui um cajado que lembra um sol. Ao destruir a fogueira que ficava no quarto, eles iniciaram o incêndio, e quando aquele ser misterioso entrou no quarto, ficou muito irritado com o que estava acontecendo. Que? Não pode ser! Meu belo templo! Luffy, com seu Gear 5 ativo, nocauteou a cobra. Então eles decidiram fugir do templo. No coração de uma batalha caótica, o cenário se transformou em um verdadeiro campo de guerra. A criatura colossal e felina apareceu novamente, e com raiva em seu olhar, parte para cima do bando. Mas ele é rapidamente domesticado por eles e acaba sendo usado como meio de transporte. Nami diz que achou a planta do país dos blocos, e isso aumenta o ânimo do bando. Mas o gigantesco ser de aparência mística e selvagem brada com fúria. Como ousam profanar o meu amado país? O Deus do Sol está irritado. Com olhos implacáveis e voz cortante, sentencia: não vou deixar vocês fugirem.